Olá, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do nosso curso Inteligência Emocional. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem o seu like e fazerem seus comentários. Esse feedback de vocês é muito importante para a nossa avaliação quanto ao desempenho deste módulo. No primeiro módulo, nós estudamos os conceitos de emoção, sentimentos, inteligência emocional, quais são as características da falta de inteligência emocional. Então, fizemos uma breve introdução do nosso curso. No segundo módulo, nos detalhamos nas 5 emoções básicas, segundo o autor Eric Berne. Neste terceiro módulo, iremos focar Daniel Goleman, considerando que ele é o pai da inteligência emocional. Começaremos com a leitura de 2 pensamentos dele. É preciso ter calma e empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem. Quais são as palavras-chave desse pensamento? Calma, empatia, frustrações. É preciso ter calma e empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem. O segundo pensamento que nós trouxemos de Daniel Goleman é perceber o que as pessoas sentem sem que elas o digam constitui a essência da empatia. Muito profundo isso. Ou seja, essa capacidade que você tem de ler nas entrelinhas, de fazer uma linguagem corporal daquilo que as pessoas muitas vezes não dizem, mas transmitem através de suas emoções. O corpo fala. O universo das emoções e sentimentos é um universo muito amplo e normalmente nós temos muita dificuldade de decifrá-lo, não só em relação a nós, mas em relação ao outro. Por não fazermos esta leitura das nossas emoções e sentimentos, estamos inaptos para fazer a leitura das emoções e sentimentos alheios. E agora vamos recapitular os 5 pilares da inteligência emocional que nós estudamos antes do nosso curso. Autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você vai conhecer suas emoções, você vai compreender essas emoções, você vai entrar em contato com as suas emoções e, consequentemente, você vai fazer a leitura dessas emoções quando elas se transformam em sentimentos. O autocontrole é o gerenciamento das emoções. Automotivação, essa capacidade que você tem de automotivar-se diante das dificuldades e desafios alheios. Empatia, fazer a leitura do universo alheio, das necessidades alheias, das emoções e sentimentos do próximo e a sua capacidade de se relacionar através da sociabilidade. Ora, Daniel Goleman nos ensina que desde criança nós podemos desenvolver a inteligência emocional, desde que tenhamos acesso aos conteúdos, às ferramentas que irão ampliar a nossa compreensão sobre esse universo que são as emoções e os próprios sentimentos. E ele nos fala que as pessoas que têm uma alta inteligência emocional, elas são muito mais bem-sucedidas na vida, porque
conseguem se autogerenciar, conseguem direcionar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, tendo por foco os objetivos a serem concretizados. Ou seja, nós somos capazes de sentir as emoções e os sentimentos, mas qual leitura nós fazemos dessas emoções, desses sentimentos que somos capazes de sentir? Ninguém deixa de sentir uma emoção, ninguém deixa de sentir medo, tristeza, alegria, raiva, afeto, segundo Eric Berne. Mas como eu lido com essas emoções básicas? Como eu lido com um conjunto de emoções e sentimentos que fazem parte da minha vida diária? Ora, nós aqui vamos agora mencionar uma frase de Antônio Damasio, que é um neurocientista, em que ele nos diz que tudo que nós fazemos é governado pelas nossas emoções. Vou repetir, tudo que nós fazemos é governado pelas nossas emoções. Então nós sentimos emoções. Daniel Goleman nos fala que nós temos que desenvolver o foco em si mesmo. E para desenvolvermos este foco em si mesmo, 3 aspectos são fundamentais. O primeiro deles, atenção às suas emoções, porque você é capaz de sentir essas emoções. Então é preciso que você tenha foco da atenção. Como eu lido com as minhas emoções? Como essas emoções se manifestam no meu corpo, na minha conduta, na minha relação com o outro, nos meus comportamentos, como eu expresso as minhas emoções. O segundo item que ele nos fala é pensar a respeito dessas emoções. Ou seja, já identifico quais são as emoções, já entro em contato com essas emoções, interpreto essas emoções e começo a compreender como elas se manifestam. Então você pensa a respeito das emoções. O terceiro item que ele nos fala é respirar antes de agir. Por quê? Porque muitos de nós estamos no piloto automático, estamos reativos, estamos mais para reagir do que agir. E nós não medimos as consequências das nossas atitudes. Então, quando você para, reconhece essa emoção que você está sentindo, reflete sobre essa emoção, então você exerce um gerenciamento sobre a forma como você lida com a emoção que você está sentindo. Isso é muito, muito importante. Ele chega a nos dizer que a chave para o sucesso na nossa vida, em qualquer aspecto que seja, está intrinsecamente relacionado à inteligência emocional. A maioria dos nossos fracassos nos relacionamentos, nos principais acontecimentos da nossa vida, deve-se à falta da inteligência emocional. E aí ele nos diz: minha esperança era que as organizações começassem a incluir esta gama de habilidades em seus treinamentos. Em outras palavras, oferecer uma educação na inteligência social e emocional. Ora, por que é importante nós conhecermos as nossas próprias emoções? Porque o controle emocional fará com que nós saibamos lidar, inclusive, com as adversidades. E agora vamos apresentar a vocês o slide de número
45. O controle emocional nos permite reconhecer rapidamente nossas emoções e sentimentos, promover a resiliência diante de determinadas situações, melhorar os relacionamentos, reduzir níveis de estresse e ansiedade, facilitar a resolução de conflitos, ampliar a capacidade de tomada de decisões, proporcionar maior autoconfiança, garantir a melhoria do bem-estar em diversos aspectos. Ou seja, nós não somos mais reféns das nossas emoções. Nós agora sabemos gerenciá-las, direcioná-las. Nós aprenderemos a identificar quais são os estímulos externos que nos afetam intimamente. Quais são os nossos pensamentos e ideias que desencadeiam essas emoções na nossa própria vida? E que nem sempre são emoções que nós gostaríamos de estar vivenciando. A priori, as emoções não são positivas nem negativas. Elas são absolutamente necessárias. Então, o processo da autoaceitação das suas emoções é fundamental. Não adianta você negar que você sente medo. Não adianta você negar que você sente raiva, que você sente tristeza e que você sente um conjunto de outras emoções que você não gostaria de sentir. Então, aceitar a emoção significa o primeiro passo para você aprender a lidar com essas emoções. Então, vamos apresentar agora o slide de número 47. 7 dicas para desenvolver inteligência emocional. Primeira dica: seja assertivo em se comunicar. Seja claro, objetivo na sua comunicação. Não tenha uma comunicação dúbia que dá margem a outras interpretações. Segunda dica: prefira sempre responder em vez de reagir. E para você responder convenientemente, você primeiro tem que escutar, compreender a mensagem do outro, o que nem sempre é fácil. Nem sempre nós comunicamos bem os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossa visão de mundo. Então, muitas vezes existem ruídos na comunicação. O terceiro item é: ouça as outras pessoas no nível profundo. Ou seja, esteja em conexão com o outro, com as pessoas, compreenda a mensagem que elas estão a lhe dar, foque a sua atenção na própria comunicação e perceba o quanto que você precisa aprender a se concentrar no ato de se comunicar com o outro. Porque muitas vezes a nossa mente está dispersa, distraída, e nós não compreendemos o que a outra pessoa está a nos dizer. Porque nos faltou atenção, foco. E essa atenção e esse foco deveria estar direcionado ao outro, tá certo? Mantenha-se motivado. Manter-se motivado diante da vida é você saber que você tem a capacidade empreendedora. Está em suas mãos aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece. Sair da zona de estagnação e se tornar uma pessoa
empreendedora, uma pessoa que tem atitudes diante da própria vida e que não se torna uma criatura acomodada. Essa automotivação é você enxergar que todo desafio tem uma grande oportunidade por trás. Então, por trás deste desafio, você está tendo uma oportunidade de crescimento, de enfrentamento de uma situação completamente adversa e que você é capaz de superar essa adversidade na sua vida. E superar essa adversidade com calma, com tranquilidade, com serenidade, sem precipitações, sem julgamentos antecipados, sem essa excessiva criticidade em relação a comportamentos alheios, porque a compreensão é algo fundamental. Essa compreensão nos torna seres humanos mais resilientes, mais flexíveis no ato de se relacionar com o outro. O outro item, o quinto item, diz respeito a desenvolva a autoconsciência. Então, essa autoconsciência é a consciência que você adquire sobre quem você é. Quais são os seus limites, as suas possibilidades, suas vulnerabilidades, aspectos que são indesejáveis da sua personalidade e que cabe a você trabalhar sobre esses aspectos indesejáveis. Afinal de contas, nós não somos seres humanos acabados. Seres humanos que não precisam evoluir. Todos nós estamos destinados ao progresso espiritual e intelectual. E cabe a nós aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para este aprendizado, para esta atitude proativa em benefício do nosso próprio progresso espiritual, da nossa evolução espiritual. O sexto item que ele nos fala é: seja empático, porque na empatia você compreende um outro ponto de vista que muitas vezes é absolutamente diferente do seu. São histórias e trajetórias de vida diferenciadas. Para você olhar o outro e compreender o outro, você tem que observar sob o prisma do outro e não sob o seu prisma. Sua história de vida pode ser totalmente diferente da história de vida de uma outra pessoa. Por isso que não é tão fácil desenvolver a habilidade da empatia. Porque na empatia eu observo o outro sob o prisma do outro e não sob o meu prisma, não sobre a minha história de vida pessoal. E o sétimo item é: mostre-se acessível e aberto. Por quê? Porque o excesso de rigidez, a intolerância, a falta de flexibilidade, falta de maleabilidade nos torna seres humanos difíceis de se relacionar. É muito difícil nos relacionarmos com pessoas rígidas, pessoas altamente engessadas, pessoas que não aprendem umas com as outras, pessoas que querem ter a sua última palavra, pessoas que são apegadas à sua própria opinião e que não têm flexibilidade, maleabilidade e fluidez para entrar em contato com outro ponto de vista, com outros raciocínios, com outra visão de mundo diferente da sua visão de mundo. Não é fácil. Essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa acessibilidade é fundamental, porque ela nos torna seres humanos mais desenvolvidos no campo da inteligência emocional. Se nós não desenvolvermos isso, teremos muita dificuldade de fazer com que
possamos aprender uns com os outros, porque todos nós, indistintamente, aprendemos uns com os outros. Nós não somos o melhor profissional, nós não somos o único profissional que tem alguma competência, alguma expertise numa determinada área. Existe a complementariedade de competências. E essa complementariedade de competências são fundamentais. Ou seja, não temos que ter a presunção de ter a última palavra, de sermos o exemplo do profissional a nível de excelência, de sermos o melhor profissional, o profissional de destaque, porque nós estamos sempre nos construindo em várias áreas da nossa vida. Quantas lições nós não recebemos no dia a dia? E que proveito nós tomamos e retiramos dessas lições? Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Muitos de nós temos muitos conhecimentos teóricos. Poucos de nós somos verdadeiramente sábios. Ou seja, poucos de nós estamos atentos às lições que a vida nos oferece diariamente. E poucos de nós aplicamos essas lições na melhoria da nossa qualidade de vida diária. Porque simplesmente estávamos desatentos. Não aproveitamos as lições. Se nós não aproveitamos as lições, novas situações irão se recapitular em nossas vidas, até que aprendamos as lições que são tão necessárias para o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Quero dizer a vocês que o mundo das emoções e dos sentimentos é um mundo fantástico. É impressionante nós mergulharmos na nossa essência. Quem somos nós? Por que nós sentimos o que nós sentimos? Eu consigo identificar quais são as minhas emoções. Eu consigo identificar as causas que geraram essas emoções. Eu consigo identificar como eu lido com as minhas emoções. Eu consigo identificar as emoções alheias. Consigo fazer a interpretação dos comportamentos alheios de uma forma correta, condizente com a realidade que se apresenta aos meus olhos. Eu consigo trazer lições dessas interpretações para o meu amadurecimento emocional. Vejam, são tantas reflexões que nós poderíamos fazer. Se eu não entro em contato com as minhas emoções, eu não reconheço a existência dessas emoções. Eu não sei lidar com as minhas emoções. Então as minhas emoções me controlam, porque eu estou inapta para identificá-las, aceitá-las, modulá-las, direcioná-las convenientemente. Então me torno refém das minhas emoções. Com tudo isso, nós queremos dizer a vocês que esse tema é inesgotável. Nós temos um manancial de conteúdos a serem explorados. Todos os dias nós temos muitas oportunidades para entrar em contato com esse universo que é desconhecido, a nossa essência, a nossa personalidade. Nenhuma personalidade está pronta e acabada. Nós podemos transformar a nossa personalidade. Nós devemos trabalhar sobre os aspectos indesejáveis da nossa personalidade. Nós poderemos nos tornar seres humanos muito melhores do que nós já fomos até então. Basta um olhar atento.
basta um nível de consciência sobre a nossa responsabilidade, que tomemos a rédea do processo da nossa evolução, que os bons sentimentos, que esses sentimentos que nos elevam, predominem verdadeiramente na nossa mente e no nosso coração. Só assim poderemos verdadeiramente influenciar positivamente outras pessoas na verdadeira liderança, essa liderança legítima que cabe a todos nós exercê-la junto à própria humanidade. Um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanharam nesta jornada do autoconhecimento. Muita paz e não se esqueçam de acessar o nosso Telegram deste curso Inteligência Emocional.